Lucas 16. O que eu ia falar hoje não vou falar mais, vou deixar para falar amanhã. Vamos ler Lucas 16, eu vou ouvir a voz de Deus. 16, versículo 22. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Juntos, 3, 2, 1. E aconteceu. Amém. Tome seu assento, muito obrigado. Nós conhecemos Lucas 16, do verso 19 ao 31, como uma parábola. Mas esse texto que conhecemos como uma parábola, ele não é uma parábola. Não é uma parábola porque nenhuma parábola é personalizada. Ou seja, Jesus nunca deu nome aos personagens das suas parábolas. Nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, Jesus alçou mais de 30 parábolas. E em nenhuma delas, Jesus falou nome dos personagens dessas parábolas. Parábola é uma palavra grega chamada parabolé, que tem o significado de atirar ao lado, comparação. Observe que todas as vezes que Jesus alçou uma parábola, ele sempre começou dizendo, por exemplo, um certo homem tinha 2 filhos. Noutra parábola ele começa dizendo, a herdade de um homem rico tinha produzido frutos. Noutra parábola ele começa dizendo, qual de vós tem um amigo? Ele não dá nome aos personagens das suas parábolas. No capítulo de número 8, verso 4 do Evangelho segundo escreveu Lucas, ele disse que um semeador saiu a semear sua semente. Em outra parábola ele começa dizendo, um certo homem fez uma grande ceia. Noutra parábola ele inicia dizendo, o reino dos céus é semelhante, é comparado a 10 virgens. Nunca, em parábola alguma, Jesus deu nome aos seus personagens. Já nesse texto, do versículo 19 até o 31, apesar de na sua Bíblia estar escrito uma pequena epígrafe dizendo ser uma parábola, lembre-se que antes da Bíblia ser dividido em versículos e capítulos, não havia essas divisões de textos. Por isso, esse texto não é uma parábola, porque nesse texto Jesus fala de algumas pessoas. Ele fala de um homem rico, ele fala de um homem por nome Lázaro, ele fala de Moisés, ele fala dos profetas, ele fala do mundo dos mortos, o Hades, ele fala de Abraão. Se eu perguntar para os senhores, vocês me responderão um enfático não. Abraão é uma parábola? Não. Moisés é uma parábola? Evidentemente que não. Os profetas são parábolas? Claro que não. Se esse texto, pastor Denilson, não é uma parábola, o que é que esse texto significa? Esse texto é uma narração crítica de um fato. É um testemunho que Jesus dá. E ele começa dizendo assim no verso 19. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Quando Jesus faz alusão a este homem, a história dá o nome dele de Nélivis. Era um homem rico que possuía tudo que nesta vida qualquer mortal deseja. Jesus disse que ele vestia-se de púrpura. Nos dias de Jesus, a púrpura era considerada divina, era considerada real, era considerada também imperial. Mas ao mesmo tempo que Jesus disse que esse homem vestia-se de púrpura,
Jesus disse que ele também vestia-se de linho finíssimo. A palavra linho finíssimo nos dias de Jesus era chamada de leocon cataron. Significa justiça, pureza e santidade. Isso significa que este homem era um homem religioso. Ele era um homem religioso, só que ele não tinha um compromisso espiritual, nem um compromisso moral com Deus. Pois ao mesmo tempo que ele vestia-se de linho finíssimo, Jesus disse que ele vivia a sua vida regalada e esplendidamente. A vida dele era promíscua, sem nenhum tipo de compromisso moral com Deus. É aquele tipo de gente que vai na sua religião, participa das reuniões da sua religião, mas depois vai para uma vida pregressa, uma vida dissoluta, promíscua, por não ter um compromisso com Deus. Ao mesmo tempo, Jesus diz no versículo de número 20, que havia também um certo mendigo por nome Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta deste homem rico, e desejava alimentar-se de todas as migalhas que caíam da sua mesa, e os cães vinham lamber-lhes as chagas. De forma aplicativa, se fosse aplicar a vida deste moço por nome Lázaro aos cristãos durante o tempo em que permeia esta terra, que anda nesta terra, eu diria que as chagas de Lázaro aqui representam os sofrimentos, as marcas da nossa caminhada aqui na terra. Jesus diz que ele desejava comer das migalhas que caíam da mesa do rico. Não precisa a gente recorrer à Bíblia, porque todo mundo sabe. Toda a riqueza deste mundo para Deus é como migalhas. Se você não está trabalhando, o que você mais deseja é ter um emprego. E para que você quer um emprego? Para trabalhar, ora. E para que você quer trabalhar? Para ganhar dinheiro. E para que você quer dinheiro? Para comer, para se vestir, para pagar as suas hipotecas. Só que aquilo que a gente necessita para o nosso mantimento durante o tempo em que a gente caminha, peregrina aqui na terra, isso para Deus é como migalhas. Lázaro desejava ardentemente das migalhas que caíam da mesa deste rico, e os cães vinham lamber-lhes as chagas. Isso aqui de forma aplicativa seria as calúnias, as difamações, as traições que os cristãos sempre foram vítimas durante o tempo da sua peregrinação aqui na terra. Só que o versículo de número 22 diz que aconteceu que o mendigo morreu. É possível que o mendigo, tanto quanto o rico, morreram na mesma época. Quando esse mendigo morreu, um cortejo o levou para o paraíso, ou melhor, o seio de Abraão. O texto dizia: aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Um mendigo como este, quando morria nos dias de Jesus, era muito comum encontrar os corpos debaixo das marquises da cidade. E quando as autoridades não recebiam um ente querido para dar um sepultamento decente ao indivíduo, não poucas vezes a história registra que o corpo desse indivíduo era queimado junto com o lixo da cidade. Mas quando um homem rico desse falecia, saía mensageiros por todas as cidades adjacentes informando que fulano de tal havia falecido, e as pessoas influentes, os políticos influentes, sempre participavam do cortejo fúnebre de um homem rico como esse para dar o adeus. Era muito comum nos dias de Jesus, quando um homem como este falecia, no cortejo fúnebre não faltava as carpideiras, as mulheres que eram pagas para chorar. Até hoje, em enterro de pessoas milionárias, tem as famosas carpideiras. São aquelas mulheres que vão próximas ao caixão, com gestos patéticos de desespero, simulando desmaios, arrancando porções dos cabelos, como se fosse alguém próxima do morto, somente para impactar a multidão. Nos dias de Jesus, estas mulheres eram pagas para chorar nos cortejos fúnebres. No cemitério, os políticos influentes discursaram em volta do caixão, deixaram o seu último adeus, seus buquês de flores, e depois todos voltam para suas respectivas casas com sentimento de tristeza.
Afinal de contas, a morte tinha ceifado alguém que eles amavam. Só que tem um detalhe: você pode acompanhar alguém que morreu, você pode chorar no cortejo fúnebre, pode jogar uma pá de terra sobre o seu caixão, deixar flores no seu caixão, voltar para sua casa chorando com sentimento de tristeza porque a morte levou alguém. Só que você não tem como acompanhar a alma da pessoa até o seu destino. A Bíblia diz que quando este homem chega no mundo dos mortos, olha o que o versículo 23 disse: e no Hades, que é o mundo dos mortos, ergueu ele os olhos estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E ele disse clamando. A palavra clamar aqui é gritar em alta voz. Isso aqui é uma oração que ele está fazendo. No inferno tem oração 24 horas. Orações que são feitas tarde demais. E ele clamou e disse: Pai Abraão, peça que Lázaro molhe a ponta do seu dedo na água. Jesus usa uma linguagem física para descrever os tormentos indizíveis do mundo dos mortos. Peça a Lázaro que molhe a ponta do seu dedo na água e me toque a língua para que me refresque desta chama. Tem gente que lê esse texto aqui e não entende por que este homem foi para este lugar. E lá ele viu Lázaro no seio de Abraão. Olha para cá. É que até a morte de Jesus, o mundo dos mortos era de uma forma. Depois da morte de Jesus, algo foi retirado do mundo dos mortos e transportado para um outro lugar. Então me explica, pastor. Vou fazer uma pequena analogia para você entender. O mundo dos mortos até a morte de Jesus era assim: no meio o abismo, como está escrito em Apocalipse capítulo de número 9. Dentro desse abismo tem muitos demônios. De um lado do abismo tinha o chamado seio de Abraão. O seio de Abraão era para onde ia aqueles que serviram a Deus até a morte de Cristo. Do outro lado do abismo tinha o chamado, e tem até hoje, lugar de tormento, para onde foi, para onde foram e para onde irão aqueles que não serviram, não servem e não servirão a Deus. Pastor Denilson, por que aqueles que serviam a Deus, quando morriam até a morte de Jesus, ia para o seio de Abraão no mundo dos mortos? Porque havia uma divisão entre Deus e o homem. Lembrem-se que quando Jesus morreu no patíbulo da cruz, que ele disse: em tuas mãos entrego o meu espírito, e ele expirou. O véu do templo se rasgou de alto a baixo, porque assim que ele morreu, ele já tinha entrado no tabernáculo celestial. E quando ele entrou no tabernáculo celestial, o véu do templo rasgou-se como prova física de que ele chegou lá. Então ele está dizendo: ó, eu cheguei aqui em cima, o caminho está aberto agora para vocês. Lembra que ele disse para o ladrão da direita, o Dimas: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus olhou para ele e disse: hoje estarás comigo no paraíso. Jesus vai pegar o seio de Abraão, que estava no mundo dos mortos, e depois ele transporta para cima o paraíso. Só que até a morte de Jesus, o seio de Abraão era lá embaixo. É por isso que esse homem está vendo Lázaro no seio de Abraão. Aqui entra o conceito das religiões, porque cada religião acredita no inferno. Por exemplo, os budistas acreditam no inferno. Eles acreditam que existem 18 tipos de inferno: 8 infernos frios, 8 infernos quentes, e ainda eles defendem que existem mais 2 subcategorias de inferno. Você sabe que a Igreja Católica Apostólica Romana também defende que existe um inferno, mas existe o purgatório. E as pessoas que morrem, que não foram para o céu, vão para o purgatório,
e fica durante um período indeterminado no purgatório, num certo sofrimento, sendo purgado os pecados, e depois de purgado os pecados, é retirado de lá do purgatório e é introduzido no céu. Só que essa doutrina é infundada, é estrábica, é humana, é tendenciosa. Eu particularmente, eu diria que é maligna. Por que, pastor? Por que isto? Porque se existe purgatório, por que Jesus teve que morrer na cruz do Calvário? Se eu vou morrer, vou para o purgatório, lá eu sou purgado dos meus pecados, para que Jesus teve que sofrer tanto na cruz pelos meus pecados? Não existe purgatório, existe o sangue de Jesus Cristo, que purifica o homem dos seus pecados. A mensagem não é para te agradar, tá? A mensagem não é para agradar. Essa mensagem também aqui não tem técnicas de coaching também, tá bom? Não vai ser autoajuda a mensagem de hoje, não, tá? Estou cansado disso. Jesus não pregou autoajuda, coaching para absolutamente ninguém, apesar de se importar com as mazelas sociais da sua época. A mensagem que Jesus mais pregou foi sobre a vida eterna. Os espíritas acham que nós que estamos aqui já vivemos num tempo passado. Isso mesmo. Os 7 bilhões ou mais de 7 bilhões do planeta Terra, para a doutrina espírita, acha que todos nós estamos aqui porque nós reencarnamos. Para eles, nós iremos reencarnar quantas vezes for necessário até sermos perfeitos. Quem já foi na França, mas precisamente em Paris, deve ter conhecido o mausoléu de Allan Kardec, o precursor do espiritismo moderno, que em letras garrafais está lá escrito: a lei da reencarnação é nascer, viver, morrer, reencarnar e viver sempre. Ora, irmãos, nenhuma mulher, isso aqui é biologia, nenhuma mulher engravida sem ter uma relação íntima com um homem. Pastor, mas não teve. Tem inseminação artificial. É preciso espermatozoide para que o óvulo da mulher fecunde, para que a mulher engravide. Se não tiver uma relação íntima ou uma inseminação artificial como existe hoje, as mulheres nunca irão engravidar. E olhe que a enciclopédia britânica atualizada, isso aqui é biologia ainda, diz que no momento da ejaculação masculina, cerca de 200 a 500 milhões de espermatozoides caminham 15 centímetros para chegar até o óvulo, para que seja fecundado. Tem mulheres que são difíceis de engravidar. Quando engravida de 1, de gêmeos. Tem mulher que engravida de 3. Eu já vi uma mulher que pariu 5, mas isso é raro. Foi notícia no mundo inteiro. Olha isso aqui. Observe que quando cerca de 500 milhões de espermatozoides caminham em direção ao óvulo da mulher, é Deus que determina se a mulher engravida ou não. A Bíblia diz que é Deus quem abre o ventre da mulher para que ela seja mãe de filhos. Ei, pastor, mas como é isso aqui, pastor? Se não tiver uma relação íntima ou uma inseminação artificial como acontece hoje, nunca a mulher engravida. E é Deus que quer que a mulher engravide ou não. E tem um detalhe: Deus escolhe a pessoa ainda sendo espermatozoide. Sabia disso? Olha Jeremias capítulo de número 1, versículo de número 4 e versículo de número 5, o profeta diz: assim veio a minha palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci.
Deus estava dizendo: Jeremias, você era um espermatozoide no meio de 500 milhões, e eu escolhi você. Lá vai Jeremias ali, ó. Já vai Denilson ali, ó. Já vai Sidney ali, ó. Já vai João ali. Deus escolheu. Faz assim com a mão, faz assim com a mão. Aponta para alguém aí, diga: Deus escolheu você no ventre. É por isso que nós somos contra o aborto. Pai Abraão, peça a Lázaro que molhe a ponta do dedo na água e me toque na língua para que me refresque desta chama. Eu me lembro que uma vez eu li um livro de Allan Kardec e ele disse que João Batista era a reencarnação do profeta Elias. E eu descobri que para a doutrina espírita, para reencarnar a pessoa tem que morrer. E Elias não morreu. Elias foi elevado aos céus, hein? Não foi em cavalos de fogo, não. Os cavalos de fogo separaram Elias de Eliseu. Abia, Rev Israel, Uparashaiv. Foi o que Eliseu gritou: meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. Aí os carros e os cavaleiros de fogo ficaram com Elias e com Eliseu, e Elias subiu num rendemoinho. Ou você acha que crente anda só? Pai Abraão, peça a Lázaro que molhe a ponta do seu dedo na água e me toque na língua para que me refresque desta chama. Não fique pensando que quem foi para o mundo dos mortos estão inconscientes. Não existe inconsciência da alma. A alma do homem é imortal. Ela não dorme. Quando a Bíblia fala da inconsciência, no livro de Eclesiastes, fala da inconsciência do corpo e não da alma. A alma é imortal. Está consciente daquilo que fez. Existem pelo menos 5 tipos de tormento no inferno. Quais, pastor? Número 1, a ausência de Deus. Número 2, a consciência, que é o tribunal da alma. Número 3, a companhia dos demônios. Número 4, lá não tem amigos para conversar. Ir no shopping à tarde, tomar um cafezinho. Quinto, não existe projetos de fuga. Jonatas Edwards, no seu célebre sermão, Os tormentos indizíveis do inferno, ele disse: passarão as idades do sol e da lua e das estrelas, eras e eras. Mas as pessoas que se perderam nunca mais sairá de lá. Pastor, esse homem rico foi para o inferno porque ele era rico? Não. Esse homem pobre foi salvo porque aqui ele era pobre? Não. É que nós escolhemos nesta vida onde viveremos a eternidade. Eu recebi um convite para pregar numa cidade do estado de Connecticut, nos Estados Unidos da América, chamada de Bridgeport. Pastor Nivaldo foi um missionário enviado pela igreja Assembleia de Deus de Americana, no estado de São Paulo. Pastor Antônio Munhoz. Quem é da Assembleia de Deus e conhece sua história sabe que pastor Antônio Munhoz foi o terceiro vice-presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil. Tive o privilégio de pregar algumas vezes em Americana. Uma igreja que cabe 5.600 pessoas sentadas. Conversei com ele pessoalmente. Isso depois, claro, de eu ter pregado na igreja do seu missionário, pastor Nivaldo, na cidade de Bridgeport. E eu estava depois do domingo de manhã no gabinete do pastor. E como eu escrevi alguns livros, eu fiquei olhando o livro do pastor Antônio Munhoz que vi na biblioteca do pastor Nivaldo. Eu abri, curioso, as experiências de Munhoz. Fiz aquela leitura dinâmica, rápida, até que chegou no momento do livro dele, que ele começou a contar sobre o pai dele. Aí ele começa dizendo que na época,
Ele era funcionário da GM, a Chevrolet, lá no estado de São Paulo. Ele recebeu uma notícia de que o seu pai não estava bem. E ele foi até a casa do seu pai. Quando ele chegou na casa do seu pai, o seu pai, ainda lúcido, disse para ele: Tonico, pois assim o pai dele o chamava, eu tenho algumas reservas. E o pai dele informou aquilo que ele tinha, porque o pai dele achava que iria morrer. O pastor Antônio Munhoz pegou o seu pai, levou da sua casa para a casa dele. E o pai do pastor Antônio Munhoz passou a morar com o Antônio Munhoz. Só que a doença dele se agravou e ele teve que ser internado. E ele ficou um período de tempo no hospital. O pastor Antônio Munhoz conta que todos os dias ele ia ao hospital e falava para o pai dele: pai, você precisa voltar para a igreja. E o pai dele dizia que não queria voltar para a igreja. Isso passou meses. O pastor Munhoz insistentemente dizia: pai, você precisa voltar para os caminhos do Senhor. E ele dizia: eu não quero, Tonico. Aconteceu que o seu pai morreu. Ele disse que chorou muito com a morte do pai. Passou-se alguns dias, o pai dele não saía da sua mente. E não era a razão do pai dele ter morrido. O que mais incomodava ele era o fato do seu pai ter morrido sem ter voltado para Jesus. E ele disse a Deus: Deus, fala comigo, cadê o meu pai? E ele disse que um dia ele orou, e nesse dia que ele estava orando, o coração dele começou uma vontade de orar constantemente a Deus por uma resposta. Ele falou que um certo dia ele levantou pela manhã bem cedo, foi trabalhar. Ele disse que tinha uma alegria no coração dele tão grande que fazia tempo que ele não sentia. Os funcionários da GM não entendiam porque que ele estava alegre. Inclusive o chefe dele perguntou: Munhoz, por que você está feliz? Ele disse que não soube responder, só disse que era o Espírito Santo. Foi para a igreja, um culto extraordinário. Foi para casa. Ele disse que depois da janta foi para o quarto dele orar. Ele disse que começou a orar, era meia-noite. Orou de meia-noite a 1 da manhã. Quando ele se levantou da oração, o Espírito Santo audivelmente disse a ele: ore mais um pouco, Munhoz. Ele disse que voltou à oração. Orou de 1 às 2. Quando ele estava orando, nesse segundo período que ele levantou-se, o Espírito Santo outra vez disse: ore mais um pouco. Ele voltou para a terceira hora de oração. Ele disse que quando terminou de orar essa terceira hora, que ele ia se levantando, uma porta abriu-se no quarto dele, na parede. Ele ficou olhando e saiu 2 jovens. Eram 2 anjos. Caminharam até ele, um segurou na mão direita e o outro segurou na mão esquerda. Saiu com ele por aquela porta e começaram a voar. O pastor Antônio Munhoz faleceu, vai fazer 1 ano agora, com quase 90 anos de idade. Ele disse que os anjos voavam numa velocidade tão extraordinária que não tinha como descrever a velocidade. Só que os anjos não subiam, descia. E ele perguntou: vocês estão me levando para onde? Um anjo olhou para o outro, mas continuaram voando, até que chegaram numa região escura. Você sabe o que é densas trevas? Alguém aqui já dirigiu com neblina, de ter que parar o carro por causa daquela massa branca? Densas trevas é o oposto daquelas densas neblinas. Quando ele deixou, os anjos deixaram ele nesse lugar, ele viu algo assim assombroso, e os anjos apontou com a mão: entra! E ele entrou. Ele disse que começou a ouvir gemidos
gritos, gritos lancinantes, gritos que não se pode descrever. E entre os gritos que ele ouvia, tinha um que ele ouvia com maior frequência no seu ouvido. Sabe quem era? Era a voz do próprio pai dele. Ele disse que caminhou, até que ele viu o próprio pai no inferno. O pai dele, quando o avistou, disse assim: Munhoz, você veio me buscar, mas não tem como eu sair daqui, Munhoz. Ele disse que saiu de lá de dentro. Os anjos estavam esperando ele do lado de fora. O testemunho é muito grande. Ele foi em outro lugar. Quando ele chegou em casa, que ele foi deixado pelos anjos, o dia tinha amanhecido. Ele disse que passou o dia sem olhar nem para o céu. Ele ficou chateado com Deus e dizia: Deus, por que, Deus? Por que que meu pai foi para o inferno? Por que que meu pai se perdeu? E ele disse que um dia foi trabalhar. Isso ele me contou pessoalmente. Quando ele estava no quarto orando, uma voz mansa e suave chamou ele pelo nome: Antônio Munhoz. Por que estás triste comigo? Não foi culpa minha. Foi ele quem escolheu Antônio Munhoz. Ele rejeitou a mim. Você está pensando que o inferno é o quê? Um lugar de passeio? Lá tem gente, irmão, de todas as classes, status e posição social. Atrizes, atores, escritores, prefeitos, desembargadores, ministros, presidentes, modelos que desfilaram com seus corpos perfeitos nas passarelas, atraindo olhares e implantando a nova moda. Morreram sem Jesus, foi para o inferno. Ricos, pobres, negros, brancos, sábios, indoutos, filósofos, estadistas, morreram sem Jesus e foi para o inferno. O inferno não é um treinamento contra incêndio, é uma realidade. O seu dinheiro, sua influência, sua posição social não vai poder te livrar do inferno.